maldição. Somos todos aprendizes, não se turbe o vosso coração. Amigo, tenha fé, não se entregue não. Vida depois da vida, questão de dimensão. Boa noite a todos. Um abraço fraterno aos nossos irmãos do Centro Espírita Chico Xavier, aí na cidade de Retirolândia. Eu estou aqui em Riachão do Jacuípe, né? E aproveito para parabenizar a todos vocês pela iniciativa de trabalhar com a campanha Setembro Amarelo, cujo tema é suicídio. Precisamos falar sobre isso. E é para isso que estamos aqui, né? Para tecermos alguns comentários em torno do suicídio. A pessoa que busca resolver seus problemas optando pela morte, ela faz uma tomada, né, equivocada quando ela acredita, né, que vai solucionar, né, os seus problemas, que vai dar fim à sua dor através da porta da morte. Não é verdade, pois somos seres imortais. A princípio, é bom sabermos que não morremos e que existe uma vida além dessa vida. E para onde nós nos dirigirmos, o problema irá conosco. Então, essa dor que sente aqui e agora, ela vai acompanhar aonde quer que nós nos dirigirmos. Então, não é uma solução inteligente buscar na morte a solução para os nossos problemas. É preciso desenvolver uma coisa chamada resiliência emocional, ou seja, a capacidade de fazer o enfrentamento da própria dor. É preciso entender que os nossos problemas, eles não se processam de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Porque a questão não é como como o mundo me trata, mas como eu reajo diante desse tratamento. Se o outro me ama ou não, se o outro me odeia ou não, não é um problema meu, é um problema do outro. Agora, como eu reajo, né, diante dessa atitude, do comportamento do outro, passa a ser um problema meu. Então, tudo que vem de fora para dentro vai depender de como eu aceito, de como eu percebo, de como eu lido com isso. Então, tentar destruir a vida achando que você vai resolver um problema, não vai. Acredite. Mesmo porque os Espíritos nos dizem que se aqui a dor nos parece tão grande, no plano espiritual ela é potencialmente maior. Lá tudo é muito mais intenso, muito mais vívido, muito mais real. Então, se você tenta dar cabo na vida, achando que ao chegar no plano espiritual, ou que você vai acabar e que não vai ter outra vida, você está equivocado. Porque ao chegar lá, você vai se deparar com uma realidade bem mais intensa, ou surpreendido pela própria vida. Então, assim, desenvolver isso que eu falo aqui, que se chama de resiliência emocional, é desenvolver a capacidade de olhar para dentro de si mesmo e fazer esse enfrentamento. E entender por que você se sente tão triste, tão deprimido, tão para baixo, tão impotente. Se dentro de você existe um Deus, existe uma força superior. Jesus nos ensinou que brilhe a vossa luz, vós sois deuses, e se quiseres podereis fazer o que eu faço e muito mais. Eu sei que não é fácil, né? Não é simples, não é porque eu estou lhe dizendo que você é capaz que você vai se sentir capaz, mas você tem que querer se sentir capaz, né? Então, enfrentar os problemas que a vida nos oferece requer força, coragem, determinação. E é isso que precisamos desenvolver ao longo das nossas vidas. Não podemos esquecer que vivemos num planeta de provas e expiação. Aqui a dor e o sofrimento vai imperar mais que o amor.
mais que o perdão, mais que a tolerância, mais que a paz. Nós travamos uma guerra todos os dias com nós mesmos e devemos sair dela mais fortes. Todas as dores que a vida nos oferece não é para nos derrubar, não é para nos transformar em fragalhos, em fracassados, mas é para vencer os nossos próprios limites, um dia de cada vez. Isso é essencial, isso é importante. Nós não somos heróis, mas nós somos deuses, que é melhor do que ser heróis. O que significa ser deuses? Significa que somos construtores do nosso próprio destino. Nós somos artífices do nosso próprio destino, da nossa própria vida. Ser feliz ou infeliz não depende do outro, mas depende de mim mesma. Ser feliz não depende de eu ter dinheiro, de eu ter status social, de ser famoso, de ter poder. Ser feliz depende de conhecer os meus limites, as minhas capacidades, as minhas possibilidades, de conhecer a mim mesma. E é isso, né, que muitas vezes o indivíduo que está com baixo humor a ponto de buscar o suicídio, porque a depressão, que promove o baixo humor, é que faz com que o indivíduo perca o desejo de viver, a vontade de viver, de lutar, de continuar, de repartir com os outros as suas alegrias, as suas conquistas. E que no momento difíceis de buscar no outro a ajuda necessária. Nós não temos que fazer todos os enfrentamentos da nossa vida sozinhos. Quando eu não me senti com capacidade suficiente, com forças, com energia suficiente para enfrentar aquele problema, aquela demanda que a vida me oferece, então o que é que eu devo fazer? Eu devo procurar um profissional, seja um psiquiatra, um psicólogo. Além desses profissionais, eu devo também procurar os familiares, os amigos. Eu tenho que desenvolver em torno de mim uma rede de apoio, porque eu não estou aqui sozinho. Eu posso até pensar que Deus desistiu de mim, mas na verdade Ele não desistiu, porque Ele nunca desiste. Deus acredita na nossa possibilidade, na nossa capacidade de superação. É isso que a resiliência emocional nos oferece: equilíbrio e discernimento para poder visualizar, o problema de uma maneira racional. Porque quando nós visualizamos o problema apenas, utilizando a inteligência emocional, quando eu me envolvo emocionalmente com o meu problema, a ponto de não deixar que a racionalidade também participe desse processo, então eu começo a me envolver em uma situação de dor, de ansiedade, de desespero, em um negativismo muito forte, porque aí as pessoas passam a acreditar que não tem solução, que não tem mais jeito, que a vida não vale a pena, e não é verdade. Vamos fazer da dor o nosso grande aprendizado. Cora Coralina, uma poetisa goiana, ela já começou a escrever já uma idade bem madura, já uma senhora, idosa, e ela fala o seguinte: eu peguei todas as pedras que a vida me deu, todas as pedras que jogaram em mim, e construí o meu castelo. Todas as pedras serviram de lição para ela. Todas as pedras serviram de incentivo. É muito bonito isso, quando a gente consegue pegar aquilo que parece ser o que há de pior que a vida nos dá e transformar em uma grande lição, em um presente divino. O grande problema é que nós criamos expectativas em torno da vida de uma maneira ilusória. Freud diz o seguinte: seria interessante que pudéssemos viver com a realidade, mas a realidade dói, por isso precisamos fantasiar. Mas devemos ter cuidado para não fantasiar demais, para não acreditar que tudo tem que ser para sempre, quando na verdade a gente vive a impermanência da vida. Nada é para sempre. As coisas boas, as coisas ruins, tudo passa. Estamos mudando o tempo todo.
Estamos evoluindo o tempo todo. Nós não podemos ir de encontro à lei do progresso. A lei do progresso nos reclama atitudes perante a vida, porque precisamos crescer. E crescer com maturidade significa aprender também a perder e não só ganhar. Precisamos aprender que a vida ela é feita de altos e baixos, de ganhos e perdas, mas que no final, no frigir dos ovos, tudo isso é válido, porque nos transforma em quem somos. Não importa se o outro olha para mim e me vê uma pessoa fraca. Não importa se o outro olha para mim e me vê uma pessoa misteriosa, né? O importante é como eu me percebo, não como o outro me taxa, me rotula. Eu não gosto de rótulos. As pessoas às vezes dizem, você é isso, você é aquilo. As pessoas não sabem nada sobre mim. Tem coisas sobre mim que nem eu mesma ainda dei conta. Então, como o outro pode saber da minha vida? Como ele pode dar conta de quem de fato eu sou, se isso não ficou tão óbvio e tão claro ainda e vívido para mim? Então, não é o que o outro fala, não é o que o outro pensa, não é o que o outro sente que vai ser o ponto de referência para mim. O meu ponto de referência são as minhas emoções, são os meus sentimentos, são os meus desejos, são os meus erros. Os erros são tão importantes quanto os acertos. Porque enquanto eu estiver errando, significa que eu estou tentando acertar. Enquanto eu estiver errando, significa que eu estou lutando. No dia que eu parar de errar, eu desisti, eu parei de lutar. Então, não são os erros que me tornam uma pessoa incapaz. Os erros dizem que eu sou uma guerreira, uma lutadora. Então, não entendo às vezes porque as pessoas se deixam abater tanto, né? É preciso entender que a vida não é só ganhos, né? E que ela é um processo muito complexo e que a gente vai descobrindo o significado, o sentido da vida à proporção que você vai vivendo, que você vai experienciando, que você vai se desafiando. Desistir da vida pelas portas da morte é uma das escolhas mais equivocadas que nós possamos fazer. A doutrina nos ensina, né, que existe não só essa vida, mas outras e outras vidas que já vivemos. E quantos erros e quantas conquistas nós tivemos? Nós não podemos, nessa existência agora, nesse exato momento, visualizá-los. Mas o fato de estarmos aqui significa que precisamos continuar andando, continuar crescendo. É esse o grande significado da vida. Certamente, vocês já ouviram muitos, né, vídeos, muitas pessoas passaram por aqui falando sobre suicídio. Eu digo que a vida é um grande presente. Deus nunca desistiu de nós. Ele acredita no nosso potencial, na nossa capacidade de superação. Ninguém nasce resiliente. A gente aprende a desenvolver a resiliência. E para isso é preciso querer. É preciso superar, né, a dor. Não foque na dor, mas foque na sua capacidade de querer sair dela, de querer superá-la, de querer ser uma pessoa melhor, de querer ser diferente. Somos capazes de superar coisas inimagináveis. O ser humano ele é adaptável. Ele se adapta a tudo. As coisas boas e as coisas ruins. Mas adaptar-se à coisa ruim não significa que você vai abraçá-la e viver nela. Mesmo porque o eterno, nesse sentido, não existe. Eu falei anteriormente em impermanência. Impermanência é isso. Tudo muda o tempo todo. Às vezes, determinados acontecimentos e fatos acontecem na nossa vida, não para nos travar, não para nos colocar para baixo, mas para nos dar aquele empurrão. Às vezes, quando nós negamos, quando nós nos acomodamos demais e nos negamos a crescer, a nos movimentarmos, a vida, ela se encarrega de trazer algum abalo sísmico significativo para as nossas vidas. Ela traz algo que vai nos tirar da nossa zona de conforto, que vai fazer com que nós repensemos a nossa prática, o nosso comportamento. Talvez seja isso que a vida esteja, nesse momento, né, te dizendo. Está na hora de se movimentar, está na hora de sair desse ponto, já chegou a hora de retomar a jornada. Então, assim, se
o furacão chegar na tua vida, um Katrina chegar na tua vida, não te desespera. Aproveita a oportunidade e vai com ele, sabe? Tipo Alice no País das Maravilhas. O furacão levou a casa, né? E leva ela junto. Então vamos fazer isso, vamos nos movimentarmos. Se a vida nos oferece uma situação muito complexa, muito difícil, muito dolorosa, para, respira e faz o que te é possível fazer. E se chegar um ponto em que você não tem mais nada para fazer, então simplesmente confia. Deus sempre reserva o melhor, nunca o pior. Ele está sempre esperando que nós nos movimentemos e no momento exato, Ele também se movimenta e é sempre ao nosso favor. Acredite na vida, acredite em você. Acredite, a morte não é a solução, mas a vida viceja sempre. Esteja vivo, esteja bem, esteja em paz. Paz para todos. Somos todos aprendizes, não se turbe o vosso coração. Amigo, tenha fé, não se entregue não. Vida depois da vida, questão de dimensão. Viver é a melhor opção.